Falar em química traz diferentes emoções para cada pessoa que escuta. Para a grande maioria, é aquela matéria chata da escola que envolve elementos e fórmulas complicadas. Mas a química está muito mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. Além dos produtos de utilidade doméstica que conhecemos, a química está também em todos os alimentos e até nas nossas emoções e sentimentos. Mas qual a relação da química com a nossa espiritualidade? Estamos prestes a conhecer a fórmula que pode mudar padrões e transformar o mundo todo, S3H2R. Seguindo os ensinamentos deixados para nós pelo Mestre dos Mestres, essa fórmula foi pensada e estudada para que possamos viver a vida plena que nos foi prometida. Humanamente santos. Sabemos que só há um santo e que nossa carne não nos deixa chegar aos padrões de Cristo. Mas cabe a nós buscar a santidade a cada dia, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida em nossa vida diária. Humildemente servo, porque nem mesmo o Rei dos Reis veio para ser servido, mas para servir. Portanto, sejamos humildes nas nossas atitudes para com o próximo. Radicalmente simples, assim como Jesus, que não se importava com o que vestia ou com quais marcas usava, não devemos nos moldar aos padrões do mundo e radicalizar, ser diferente, ser espelho onde se vê a luz de Cristo. Vamos viver a fórmula S3H2R. Nós vamos estudar essa fórmula. Nunca ninguém nessa igreja vai ter ouvido falar tanto disso quanto você que está aqui nesse acampamento. Nem os líderes da Igreja Batista em Coqueiral vão receber esse conteúdo com tanto detalhamento quanto vocês, quanto nós que estamos aqui nesse acampamento. Eu nunca tive 6 oportunidades de falar de S3H2R. Deixa eu falar disso, de como isso veio para o meu coração. Isso veio para o meu coração a partir de 2013, quando Deus disse para mim que estava na hora de Coqueiral tirar o pé do acelerador. Nossa igreja vinha com todo o movimento que você possa imaginar, vivendo com muita força, no auge das suas conquistas, mas Deus diz assim para mim: tire o pé do acelerador. Acelerador. E o Senhor disse para mim: não planeje nada, apenas silencie e me busque. Queridos e queridas, queridinhos e queridinhas, durante muito tempo eu empenhei no mínimo 2 horas, todas as madrugadas, no mínimo 2 horas, de 2 às 4, de 2 às 5, todo dia de manhã. Mesmo diante de um dia muito cansado, eu comecei a empenhar 2, 3 horas de toda a minha madrugada para entender o que é que Deus queria para a nossa igreja. Quando nasce esse negócio de 3 princípios que nós vamos estudar aqui, que são os 3 S's, santo, servo e simples, Deus tinha dito para mim que uma espiritualidade sadia, ou seja, que uma forma sadia de se relacionar com Ele, envolvia 3 aspectos. Um é o aspecto da santidade, outro é o aspecto do serviço e outro é o aspecto da simplicidade. Mas as madrugadas foram se passando e Deus continuou falando ao meu coração. E eu ficava perguntando a Deus: que tipo de santidade? O que é essa santidade que o Senhor espera dos seus servos, dos seus filhos? E veio a qualificação dessa santidade. Deus me dizendo: não é uma santidade segundo os costumes da religião, mas é uma santidade vivida no seu dia a dia, dentro das suas condições humanas. É uma santidade
extremamente humana. E é muito difícil para nós religiosos entendermos como uma santidade pode ser humana, porque nós desumanizamos a santidade. Depois Deus me disse que a única forma que eu posso olhar para uma pessoa e reconhecer que essa pessoa é um seguidor de Jesus é se essa pessoa for serva. Não adianta o quanto ela entende de Bíblia, não adianta qual roupa que ela usa, não adianta quantos anos ela tem na igreja. O que vai identificar que essa pessoa é um seguidor de Cristo é o quanto essa pessoa serve. Eu sempre digo às meninas aqui, só um parênteses, o lugar mais interessante para você achar um marido é num acampamento. Principalmente quando a gente vai embora, quando a gente tem que desmontar tudo. Fique olhando para os homens do acampamento. Aquele que se empenha em desmontar a sua barraca e depois se senta numa cadeirinha e vai bater papo, esse não presta para se casar. Agora aquele que termina de montar sua barraca ou nem desmonta, mas fica ajudando o outro a desmontar a barraca, vem aqui carregar a freezer, vai empilhando cadeiras e botando as coisas dentro do caminhão, esse é o que presta para você casar. Então, dou o mesmo conselho aqui às meninas. Vocês fiquem ligadas. Mas, se você acha que vai servir para conquistar alguma menina no fim desse acampamento, você não vai conseguir. Porque você vai estar, e aí é onde está o grande erro da religião. Você vai estar servindo com um objetivo que vai te beneficiar. Esse serviço não serve e logo, logo a gente identifica. Por isso que esse serviço que identifica que nós somos seguidores de Cristo é o serviço vivido numa humildade tão grande que nós nos esquecemos de nós mesmos para servir. Daí nasce a expressão humildemente servos. E uma outra coisa que Deus me disse nessas madrugadas é que fora da simplicidade não há aparência de Jesus. Não dá para ser parecido com Jesus e ser sofisticado ao mesmo tempo. Não dá para ser parecido com Jesus e gastar o seu dinheiro todinho com roupa de marca. Usar o seu dinheiro com aquilo que vai te enfeitar. Não dá. Não dá para ser seguidor de Jesus e buscar os padrões do mundo. E aí eu pensei, Senhor, que qualificação o Senhor quer me dar para essa simplicidade? Ele disse, meu filho, essa simplicidade tem que ser radical. E aí radical, entenda-se duas expressões para significar radical. Radical de radical, aquele que está disposto mesmo, mas radical de raiz, aquele que tem suas raízes na simplicidade. Durante dezenas e dezenas de horas, dezenas e dezenas de madrugadas, eu entendi que o que Deus queria para a Igreja Batista em Coqueiral é que nós desenvolvêssemos um padrão de relação com Ele, onde nós fôssemos humanamente santos, quem sabe? Humildemente servos e radicalmente simples. S3, H2, R. Cada pregação eu vou falar de uma letrinha dessa. Quero falar agora do primeiro S. Cadê meu celular? S de celular, não é isso? S de celular. O meu celular se escreve com S. Eu não sei o seu, mas o meu se escreve com S. Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico é no começo da Bíblia, é o quinto. Gênesis é o quinto livro da Bíblia. Quinto livro da Bíblia, Levítico. Gênesis, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bom. Vocês estão atentos. Estratégia pastoral para ver se vocês estão sabendo a sequência dos livros da Bíblia.
Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 20, versículo 7. Achou? É o terceiro, gente. Não vai buscar no quinto, não. Quem disse a você que era o quinto? Cuidado. Tinha um povo de Deus que morava numa cidade chamada de Bereia. Está em Atos. Que todas as vezes que as pessoas diziam alguma coisa a eles sobre Bíblia, eles iam abrir as escrituras e consultar. Então não acredite em tudo que te dizem sobre a Bíblia, a não ser aquilo que você acha da sua própria consulta. Uma vez eu estava perguntando ao meu professor de grego qual era o melhor comentário bíblico qual era o comentário top que ele indicava para a gente estudar. Ele disse, o seu. E aí ele me impulsionou a aprender grego, principalmente grego por causa do Novo Testamento. Então, isso é muito, muito, muito interessante. O seu. Então, quando eu digo que é o quinto, é o terceiro, viu? Ok? Levítico 20, versículo 7. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Está assim aí? More or less? Depende da versão. Mas a ideia? O que é ser santo? O que é ser santo? A Igreja Católica diz que santo são aqueles que estão ocupando hoje um lugar especial nas hostes celestiais, porque aqui na terra foram homens e mulheres muito especiais. Ela não dá esse título de santidade para ninguém enquanto essa pessoa vive, só dá para enquanto essa pessoa morre, depois que essa pessoa morre. De maneira que nós entendemos que a santidade, olhando assim, entendemos que a santidade é algo que a gente não alcança nunca, só depois da morte. Se fosse assim, Deus não ia pedir para que nós fôssemos santos em tantas vezes na Bíblia. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas em vosso meio. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa expressão tem algumas vezes. Se fosse assim, Deus não ia pedir para que você e eu fôssemos santos. O que é ser santo? O senso comum, tirado aí da palavra hebraica e também grega da expressão santo, diz que ser santo é aquele que é separado para fora. E aí isso é um perigo, porque nós entendemos que santo é aquele que se separa do mundo. Não é isso também. Santo ou santidade, deixa eu falar de santidade, porque ser santo quando eu defino santidade, então ser santo é ser aquele ou aquela que tem santidade. Santidade, preste atenção nisso, não é você ser a pessoa mais pura, mais limpa do mundo, não é você ser não pecador, não é você nunca errar, mas santidade é o ato de deixar Deus exercer primazia na sua vida. Agora deixa eu dizer o que é primazia. Primazia é a característica do que ocupa o primeiro lugar. Tem primazia. Por exemplo, o Papa é um bispo, mas ele é um primaz. Ele tem primazia sobre todos os outros bispos do mundo. Entende isso? Ele está acima de todos. Ele é o primeiro, ele é o principal. Primazia é o ato de deixar algo ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Santidade é deixar Deus exercer o primeiro lugar na sua vida. Bom, aqui eu já quero trazer uma reflexão para você e para mim, para nós todos. Por favor, você que está aqui agora, qual o lugar de Deus na sua vida? Qual o lugar da vontade de Deus na sua vida?
o santo e a santa é aquele e aquela que deixou ou que deixa Deus exercer o primeiro lugar. Ai, 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 ai. Não é uma tarefa fácil. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma tarefa impossível. Impossível. Todas as vezes que você estiver buscando exercer essa tarefa com a sua força. Para que Deus exerça primazia nas nossas vidas, nós precisamos querer deixar Deus exercer primazia nas nossas vidas e querer que esse exercício venha com a força de Deus em nós. Isso tem tudo a ver com humildade, que a gente vai ver aí na quarta pregação. Tem tudo a ver com humildade. Eu estava conversando agora com o primo de Tião. Como é seu nome, homem? Me perdoe. Jonatas. Jonatas ou Jonatá? Jonatá. Estava conversando com o Jonatá. Jonatá estava me dizendo, pastor, não está longe de eu deixar, de eu seguir os caminhos do Senhor. Não está longe. Interessante essa declaração de fé. Isso já é uma declaração de fé. E eu perguntei, Jonatá, quantos anos você tem? Ele disse 20. Eu disse, interessante. Foi exatamente aí que eu entreguei minha vida a Jesus. Mas queridas e queridos, queridinhos e queridinhas, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu entreguei depois de um processo de 3 anos de querer que tantas outras coisas exercessem o primeiro lugar na minha vida. Houve um momento que o dinheiro exercia o primeiro lugar na minha vida. Jonathan, quando eu tinha a sua idade, eu ganhei o equivalente a mais de 200 mil reais em 10 meses. E isso era tudo para mim, porque o dinheiro exercia a primazia na minha vida. Depois eu comecei a adquirir bens, e isso era tudo para mim, porque isso exercia primazia na minha vida. Depois eu comecei a buscar status. E comecei a estudar muito mais, para que eu conseguisse chegar no topo possível da minha carreira, não só porque eu queria ter dinheiro, não só porque eu queria ter bens, mas porque eu queria ter status social. E isso era primaz na minha vida. Mas um dia, conversando com meu Deus, eu li um salmo que diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E aquela pergunta mexeu comigo, Salmo 112, versículo 16 ou 116, versículo 12. Um dos dois. Mas isso mexeu muito com a minha vida, porque eu olhava para Deus e eu via como Deus estava cuidando da minha vida, viu, Jonathan? Foi muito interessante. Eu via como Deus estava cuidando da minha vida. Rapaz, eu era um moleque que ganhava no máximo um salário mínimo por mês. E de repente eu estou ali ganhando 10, 20, entra dinheiro na minha conta que eu posso comprar um carro novo de um dia para o outro, por causa de concursos que eu passei. E eu fiquei pensando, o que é que eu posso dar a Deus por tudo isso que Deus está fazendo na minha vida? Erivaneide estava grávida de Marcos José, meu pai e minha sogra estavam nas casas deles, eu estava com dinheiro aí previsto para comprar meu carro novo, o carro que eu queria, o apartamento que eu comprei, a mobília que eu coloquei, e eu ficava perguntando, o que é que eu posso dar a Deus por todos os benefícios que Ele me deu? E eu olhava para as minhas posses, para as coisas que exerciam primazia na minha vida, e eu dizia, isso não serve de nada para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu carro. Deus não está nem aí para o meu status. Deus não está nem aí para a minha profissão. Deus não precisa de nada disso. Eu não posso dar nada disso para Ele. E um belo dia, no dia da minha conversão, eu me converti conversando com uma formiga. Tem gente que não acredita que a mula falou, comigo foi uma formiga, foi pior do que a mula, né? Eu estava sozinho numa mata densa, contemplando o procedimento de uma formiguinha,
E Deus falou tão claramente ao meu coração. E naquela hora eu entendi que Deus deu a mim a primazia da vida dele. Entenda isso, porque isso está ligado ao conceito de santidade. Quando Deus se deu por mim, ele não se deu pela metade, ele não se deu em pedaços, ele não se deu em condição nenhuma, ele simplesmente se deu. Que é o Jesus Cristo, o meu Senhor, que por mim e por você foi humilhado até a morte e a pior de todas as mortes. E eu fiquei pensando, Deus me deu a primazia dele. Na verdade, pela fé, nós acreditamos que Jesus é o próprio. Então, ele se deu por mim, ele deu a sua vida por mim, e não tem nada que interesse minimamente a Deus que eu possa dar a ele, a não ser a minha vida toda. E eu disse, Senhor, eu não suporto mais ficar barganhando com o Senhor, porque eu já vi que o Senhor é tudo e eu não sou nada, que o Senhor tem tudo e eu não tenho nada, que o Senhor pode tudo e eu não posso nada. Então a única coisa que eu posso fazer é deixar o Senhor exercer a primazia na minha vida e tudo que o Senhor me pedir, eu dizer sim para o Senhor. E numa noite fria de 2 graus abaixo de zero, debaixo de 5, 6 lençóis, no escuro desses lençóis, meditando nesse salmo, eu fiz um compromisso com meu Deus. Eu disse, a partir de agora, o Senhor tem primazia sobre minha vida. Deus saiu me pedindo tudo que ele tinha me dado. Tudo. Inclusive coisas que eu não pude comprar. Como meu filho Marcos José, vocês que conhecem um pouco a minha história, sabem que até isso Deus pediu a mim e a minha esposa. Deus saiu pedindo tudo. Deus foi dizendo assim, Zé Marcos, aquelas 3 casas, aquelas 2 casas que você tem, eu quero. Eu quero. Zé Marcos, esse status que você quer, eu quero que ele seja na sua vida para mim. Porque quando vier qualquer glória sobre você, eu quero que seja para mim, não para você, porque você não é merecedor, eu que sou. Deus foi dizendo, tudo isso que você tem, eu quero. E um dia Deus pediu meu filho mais velho. Num câncer mortal, meu filho mais velho é esse que estava cantando aqui, Marcos José. Marcos José tinha 0,7% de chances na vida, quando ele enfrentou um câncer, 0,7% de chances de estar aqui agora como ele está. E eu me senti como Abraão naquele dia, que eu fui até a beira do sacrifício e levantei o martelo para sacrificar meu filho, quando Deus disse, tá bom. Entendi que até ele você me daria. Porque eu nunca pedi a Deus para Marcos José não morrer. Nunca. Eu sempre disse para Deus, ele é seu. Se ele morrer, é seu. E muito obrigado porque me deu por 8, 9 anos. Nunca pedi a Deus. Mas Deus nunca deixou que caísse uma lágrima do meu olho, mesmo diante do tratamento do câncer dele, violentíssimo. Alojado dentro da cabeça num local que só a operação para tirar dava a ele 80% de chances de morte. Mas nunca caiu uma lágrima daqui, porque eu tinha deixado Deus exercer a primazia na minha vida, e ele pertencia a Deus. Para a honra e glória de Deus, ele está aqui, mas se ele não estivesse aqui, também seria para a honra e glória de Deus, porque Deus exerce a primazia. E naquela noite fria de 2 graus abaixo de zero, eu disse para o Senhor, eu entendo, Deus, que a única coisa que eu posso dar ao Senhor é a minha vida. O resto não te interessa. Daquele dia até hoje, como eu estava dizendo a Jonathan, nunca me arrependi um segundo de ter abandonado meus planos, de ter abandonado minha carreira, de ter abandonado a minha possibilidade de status social, para deixar Deus exercer a primazia da minha vida. E se Deus tirar tudo que eu tenho, eu vou entender que eu tenho tudo que eu preciso, que é Ele exercendo a primazia em minha vida. O nome disso é santidade. E eu não estou dizendo aqui que eu seja um padrão, apesar de até aqui
eu poder dizer para vocês, sejam meus imitadores como eu imito Cristo. Mas não imitem a mim, imitem a Cristo. Entende? Se eu parar de imitar Cristo, deleta Zé Marcos da história e imita Cristo. Sejam meus imitadores como eu imito Cristo. Mas se eu não imito Cristo, deleta, é Cristo. Mas até aqui o Senhor tem me sustentado e Ele tem exercido primazia na minha vida. E eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Não me falta nada. Eu tenho tudo. Mesmo que eu venha a não ter nada, eu sempre terei tudo, porque o meu Deus é primaz na minha vida. Eu peco, eu erro, eu choro diante dele, não com lágrimas humanas, mas com lágrimas de arrependimento. Eu me relaciono com ele. Eu me envergonho diante dele, quando eu comparo a santidade dele com a minha podridão. Tudo isso, todas as lutas carnais. Uma vez um adolescente chegou para mim e disse: pastor, o senhor peca? Lógico. Mas ele exerce primazia na minha vida. Ele tem um lugar central. Ele quer ter o lugar central na sua vida. Porque, querido e querida, olhe, se você não estiver disposto a deixar Deus exercer a primazia na sua vida, esqueça essa fórmula, porque nada do que vem pela frente vai servir. Nada do que vem pela frente vai servir. Você pode ser o homem mais simples e servo, e radicalmente simples e humildemente servo do mundo. Mas se Deus não exercer primazia na sua vida, tudo isso que você desenvolve vai servir para outras coisas. Mas não vai servir para desenvolver essa espiritualidade que Deus quer. Esse é o primeiro culto coletivo. Culto, evento. Não vou dizer que é o primeiro culto, porque isso aqui já começou pegando fogo. A irmã Maria mesmo hoje chegou aqui diante de um casal que estava destruído. E ela, sem nunca ter visto esse casal, movida por não sei o que, mas eu sei, sentou do lado deles e foi contar o testemunho do marido dela. Como o cara era prostituído, como o sujeito a maltratava, como ele mentia para ela. E ela começou a desenhar aquilo que o homem daquele casal, né, era. E o casal começou a chorar. Hoje de manhã, o acampamento nem tinha começado, vocês nem tinham chegado. Eles chegaram antes porque não vieram de ônibus. Então isso já começou pegando fogo. Mas se você ainda não ouviu a voz de Deus nesse acampamento, não diga que não ouviu agora. Deus quer exercer a primazia na sua vida. Deus quer que você seja santo. Ou seja, que Ele exerça a primazia na sua vida, o primeiro lugar na sua vida. Amém? Você pode até dizer que não está ouvindo, mas você não vai poder dizer que Deus não está falando. Porque que Deus está falando, eu não tenho nenhuma dúvida. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.